Já imaginou investir o seu dinheiro, ajudar a estimular a economia brasileira, a infraestrutura brasileira e ainda por cima ganhar bastante dinheiro? Calma que eu não estou falando de investimento ESG não, né? Esse que nos últimos anos, apesar de entregar uma promessa de que era um investimento sustentável, que faria bem para a população, acabou deteriorando o patrimônio dos investidores e investidoras. Eu não estou falando isso aqui não, estou falando de um investimento rentável e que ainda assim vai ajudar você a estimular a economia brasileira. Bora pro vídeo para você conhecer um pouco mais sobre essa categoria de investimento. Antes de começar esse vídeo, eu preciso te dar um recado importante. Se você está me assistindo aqui, muito provavelmente está procurando as melhores opções de investimento para sua carteira, certo? Afinal, você quer antecipar o processo de independência financeira. Para isso, a Finclass tem uma solução completa para você. Se você está em busca das melhores recomendações de investimento feitas por analistas profissionais e independentes, a Finclass tem a solução, nossas carteiras recomendadas. E você consegue isso de um modo muito simples. Basta apenas você colocar o quanto você tem para investir e nós te dizemos exatamente onde você tem que colocar todo o seu dinheiro. Esse é o nível de simplicidade, mas sem deixar a nossa profundidade de lado para trazer a melhor solução de investimentos para você. Não importa o quanto você tem para investir, se é 5 mil reais, 15 mil, 500 mil, 1 milhão ou 10 milhões. Nós temos a carteira certa para o seu perfil de investimento. Poxa, Gui, mas eu quero uma carteira de renda. Nós também temos uma carteira voltada para quem prefere receber rendimentos todos os meses. E esses rendimentos oriundos dos seus investimentos, tá? Tudo isso está na plataforma da Finclass. Só que olha só que interessante. No dia 24 de abril vai ser o aniversário da Finclass e você vai ter acesso a tudo isso com 50% de desconto. Além das nossas carteiras recomendadas personalizadas de acordo com o seu nível de patrimônio, você também tem acesso a dezenas de professores do mercado financeiro, tanto aqui do Brasil quanto do mundo, para você aprender a lidar melhor com o seu dinheiro e entender um pouco mais sobre economia e investimentos no geral. Então, se você não quer deixar essa oportunidade de passar, clica no link que está na descrição ou aponta aí a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela. Agora bora pro vídeo. Que o Brasil precisa de infraestrutura? Talvez você saiba. Porém, dependendo do estado que você está me assistindo, eu quero que você deixe aqui de onde você está me assistindo, a sua percepção de falta de infraestrutura, ela pode ser maior ou ela pode ser menor. Isso porque se você estiver me assistindo do estado de São Paulo, a sua percepção é que a infraestrutura do Brasil é um pouco melhor. Mas isso porque é a infraestrutura da sua região. Isso não representa o Brasil como um todo. Vale lembrar que o Brasil é um país de tamanho continental e que várias regiões carecem de uma infraestrutura básica, tá? Como eu estou afirmando isso? Estou afirmando isso com base num estudo que eu estou vendo agora aqui na minha tela, do Banco Mundial, que foi divulgado no final de 2022. E ele trouxe dados impressionantes de como o Brasil carece de uma infraestrutura básica. Então dá uma olhada. O Banco Mundial fez uma conta e ele chegou à seguinte conclusão: uma lacuna de infraestrutura tão relevante que nós precisaríamos investir 780 bilhões de dólares todos os anos em infraestrutura para a gente ter uma infraestrutura ok, legal. Não é nem a melhor de destaque com relação a outros países, tá? Mas uma infraestrutura ok. 780 bilhões de dólares por ano até o ano de 2030. Como esse estudo foi divulgado no final de 2022, a gente pode falar que então o Brasil precisa investir 780 bilhões de dólares até 2031 para ficar com um nível interessante de infraestrutura. Você vai falar, poxa, não é possível. Que tipo de infraestrutura nós estamos falando aqui? Para você ter uma ideia, dados do estudo do Banco Mundial, apenas 12% das rodovias brasileiras são pavimentadas. E olha que interessante, esse número praticamente não mudou desde o ano de 2001. Ou seja, há praticamente 2 décadas que a proporção de rodovias pavimentadas no Brasil permanece praticamente estagnada. E além disso, veja só, 23% de todas as rodovias estão em condições ruins ou péssimas. Agora imagine que a maior parte do transporte de alimento, de carga no Brasil é feito justamente pelo sistema rodoviário, ou seja, através das rodovias. Logo, isso é uma lacuna importante de infraestrutura que o Brasil carece. Isso é muito ruim para o nosso país, mas não para por aí. Antes fosse uma lacuna em infraestrutura somente ali do lado das rodovias. Hoje no Brasil, quase 100% da população tem acesso à energia elétrica. Mas olha que dado interessante. Apesar das pessoas terem acesso à energia elétrica, no Brasil, o custo dessa energia, na média,
é maior do que em outros países na América Latina. E apesar do custo ser maior do que na média de outros países da América Latina, nós ficamos sem luz mais vezes do que outros países na América Latina. Ou seja, nós pagamos mais caro e temos um serviço de qualidade inferior à média de outros países da América Latina. Agora pense, na sua casa é ruim? Você está assistindo uma televisão, você está assistindo Netflix, você está assistindo um jogo de futebol, tudo através da internet. Caiu a energia, ok, né? Você, poxa, estava ali no meu momento de lazer ou estava no momento de trabalho, mas já a energia volta, eu ligo meu computador e continuo de onde eu parei. Mas pense que para indústrias e para grandes empresas, isso pode ser algo muito danoso. Para uma indústria que tem uma grande fornalha ligada na energia elétrica, quando a energia cai, você pode levar horas, dias e às vezes até semanas para que ela volte a operar no mesmo nível que ela estava anteriormente. Então, quedas de energia são ruins para a gente? São, mas com certeza para as empresas são muito piores. Mas a lacuna de infraestrutura não para por aí, hein? A gente já falou de rodovias, a gente já falou aqui de energia elétrica, mas nós também vamos falar de saneamento básico. Apesar de quase 100% das pessoas terem acesso à água encanada, mais da metade dos brasileiros não tem acesso a uma rede de saneamento de esgoto segura. Ou seja, aquela rede em que os detritos, os dejetos jogados ali na rede de esgoto são tratados longe da população. Quando esse tratamento ele não é realizado longe da população, você aumenta a incidência de doenças, você aumenta o gasto com saúde pública, porque as pessoas ficam mais doentes e precisam de um número maior de atendimento público, de mais médicos, de mais medicação e tudo mais. Ou seja, uma outra lacuna relevante de infraestrutura no país. Mas não para por aí. O Brasil também fica atrás na questão de desenvolvimento digital. Hoje, apesar de todo mundo ter um celular, na maioria das vezes com acesso à internet, essa internet ela ainda custa caro. Ela custa mais caro do que o nível que a gente diz, que traz acessibilidade digital para toda a população. Ou seja, existe uma lacuna de investimentos nesse desenvolvimento digital, que o Brasil também precisa resolver. E eu nem vou colocar aqui que o Brasil praticamente tem uma malha ferroviária baixíssima, dado a nossa proporção continental, é extremamente necessário uma malha ferroviária grande. Além disso, o Brasil é conhecido por seus rios, e hidrovias, mas nós utilizamos pouquíssimo desse recurso para fazer o transporte de cargas. E esse tipo de transporte, ele é muito mais barato que o transporte rodoviário. Mas enfim, a gente também tem uma lacuna grande em malha ferroviária e também transporte hidroviário. Além de tudo isso que eu falei, falta o acesso a serviços básicos de infraestrutura para uma boa parte da população brasileira. Ou seja, se você está me assistindo de alguma região mais desenvolvida, talvez isso seja novidade para você. Mas quando a gente avalia o Brasil, o país como um todo, falta no Brasil muito investimento em infraestrutura. Pô, Gui, legal, a gente chegou a essa conclusão, mas que tipo de investimento em infraestrutura pode ser muito rentável para a gente, para o investidor, para a investidora, e pode ajudar o Brasil a crescer? Ou seja, a fechar essas lacunas de infraestrutura que a gente carece tanto. Que tipo de investimento pode ajudar com isso? Veja só, nesse estudo aqui do Banco Mundial, ele comenta que 780 bilhões de dólares precisariam ser investidos até o final de 2031 para que o Brasil fechasse essas lacunas de infraestrutura. Perfeito? Isso equivale a mais ou menos 3,9 trilhões de reais investidos em infraestrutura todos os anos. Para você ter uma ideia de quanto isso está distante da realidade brasileira, em 2023 o governo federal arrecadou 2,4 trilhões de reais em impostos. Ou seja, nem que o Brasil gastasse toda a arrecadação de impostos em investimentos em infraestrutura, a gente não conseguiria sanar os nossos problemas até 2031. E é aí que entra o investimento do setor privado. Ou seja, algumas modalidades de investimento que poderiam beneficiar tanto os investidores e investidoras quanto o país e a economia brasileira. É aí que entra essa grande oportunidade, que são as debêntures incentivadas, ou também conhecidas como debêntures de infraestrutura. Essas debêntures são nada mais nada menos do que títulos de crédito, que são emitidos por grandes empresas para financiar projetos de infraestrutura. E qual que é uma boa vantagem, uma excelente vantagem desse tipo de investimento? Esse tipo de investimento tem a sua rentabilidade, juros, amortização, tudo
isento do imposto de renda. Então, além de você comprar um ativo que vai ser direcionado diretamente para a infraestrutura do país, a sua rentabilidade é isenta do imposto de renda. Algumas pessoas vão pensar, poxa Gui, que sacanagem do governo, tá isentando de imposto de renda os investidores e investidoras? Poxa, ou seja, tá cobrando menos imposto de quem tem mais dinheiro? Na verdade, quando o governo ele deixa a rentabilidade de um ativo, isenta do imposto de renda, todo mundo faz a conta. Logo, a remuneração final requerida pelos investidores e investidoras para financiar aquele projeto, ela cai. Ou seja, o custo de captação desse dinheiro para esse projeto de infraestrutura, ele acaba caindo. Então, no final das contas, você deixar a rentabilidade de uma debênture isenta do imposto de renda, você está basicamente reduzindo o custo de captação para esse projeto de infraestrutura, tornando cada vez mais projetos factíveis do ponto de vista financeiro. Então, é uma excelente medida, que foi adotada já há alguns anos e que está conseguindo trazer cada vez mais capital privado de investidores e investidoras para o financiamento da infraestrutura no país. E, de novo, segundo dados do Banco Mundial, o Brasil ainda carece muito desse tipo de investimento. Você vai pensar o seguinte, poxa Gui, legal pra caramba, então eu vou simplesmente abrir a conta da minha corretora e eu vou sair comprando debêntures de infraestrutura, correto? Errado. Por quê? Quando você compra uma debênture, seja ela de infraestrutura ou não na sua corretora, você precisa de um volume muito grande de dinheiro para investir em apenas uma debênture. Na maior parte dos casos, essa debênture, uma só, custa R$10.000. Talvez você já tenha me assistido de outros vídeos e se você não assistiu, eu vou explicar aqui novamente. Quando você compra títulos de crédito privado, ou seja, títulos de renda fixa que não são títulos públicos, é importante que você faça uma diversificação. Ou seja, tenho R$100.000 para investir em crédito privado. O que você faz? Você pega esses R$100.000 e compra em um único título de crédito privado? Em uma única debênture? Não. Por quê? Se a empresa que emitiu esse título tiver algum problema de saúde financeira, você coloca em risco todo esse seu patrimônio. Então, o ideal a se fazer, quando a gente pensa em investimento em crédito privado, é você pegar o seu dinheiro e quebrar em várias operações diferentes, ou seja, várias debêntures diferentes. Isso é o que a gente chama de diversificar o risco ou até mesmo pulverizá-lo. Quando a gente fala de pulverizá-lo, é você colocar o seu dinheiro para trabalhar em dezenas de diferentes títulos de crédito privado ou debêntures, perfeito? Bom, Gui, então eu pego o meu dinheiro e quebro em dezenas de debêntures diferentes, correto? Errado, porque tem um outro problema de se investir diretamente em debêntures. Qual que é? A falta de liquidez. Liquidez é o quão rápido você consegue transformar o seu investimento em dinheiro. Por exemplo, qual que é a liquidez de um notebook? Ela é relativamente alta. Se eu pegar esse notebook agora e for aí andando pelo escritório e verificar se alguém quer comprar, provavelmente hoje mesmo eu saio sem notebook, tô com o dinheiro na mão. Tô falando aqui de um ativo real. Agora, se eu quero, por exemplo, vender o meu apartamento, já vai ser um pouco mais complicado. Eu posso até sair oferecendo para as pessoas aqui, mas dificilmente hoje mesmo eu vou sair com ele vendido. E com certeza o dinheiro não vai estar na minha conta, mesmo que eu consiga encontrar um comprador comprometido em pagar o valor que eu pedi pelo apartamento. Eu vou ter que ir no cartório, vai ter que aprovar o financiamento imobiliário, ou seja, eu vou estar com esse dinheiro no final das contas depois de semanas e até meses de eu ter fechado essa venda. Ou seja, a liquidez desse apartamento é muito baixa. No caso, quando você investe diretamente em debêntures através da sua corretora de investimentos, a liquidez é muito reduzida e eu vou te explicar o porquê. Quando você quer vender uma debênture ou qualquer outro título de crédito privado na sua corretora, a única instituição que pode recomprar esse ativo antes do vencimento é a sua corretora. E deixa eu te contar uma coisa. Um dos principais objetivos da sua corretora, se não o principal, é trazer lucro e não entregar as melhores opções de investimento para você. Logo, a sua corretora não tem incentivo algum de recomprar essa sua debênture rápido e nem por um valor justo. Provavelmente o que vai acontecer? Eles vão oferecer um valor abaixo do justo por essa sua debênture e eles podem, inclusive, se quiser, não recomprá-la. E se quiser, pode demorar semanas até que eles ofereçam uma oferta justa por essa sua debênture. Ou seja, você tem uma liquidez baixíssima. Pô, Gui, mas aí é só esperar o vencimento dessa debênture, correto?
Ou seja, eu invisto em várias debêntures diferentes com meu dinheiro, eu tenho muito dinheiro, não é o caso da maioria das pessoas, né, para investir em crédito privado, mas eu tenho 200 mil para investir em debêntures, compro 10, 20 debêntures diferentes e aí eu espero todas elas vencerem, correto? E aí tá tranquilo, não posso fazer isso? Ou daí você até pode, só que olha só, quando você compra uma debênture de infraestrutura, significa que você está financiando um grande projeto de infraestrutura no país, perfeito? Grandes projetos de infraestrutura no país, eles levam não meses, mas anos para serem concluídos. A maior parte das debêntures de infraestrutura vencem um período superior a 5 anos. E o que é que você vai ter que fazer durante esse período? Você precisa entender que uma boa parte do seu patrimônio está ali, está investido nesses projetos de infraestrutura. Então, do ponto de vista de investimento, o que é interessante você fazer? Acompanhar a saúde financeira desse projeto e acompanhar a saúde financeira da empresa que está realizando esse projeto. Por que, Gui, eu preciso fazer isso? Porque se a saúde financeira desse projeto for por água abaixo e atingir a saúde financeira da empresa que captou esse recurso também for por água abaixo, o que vai acontecer? Você corre o risco de tomar um calote, ou seja, dessa debênture ir a zero e você perder todo o dinheiro que você investiu ali. Então, peraí, você está me dizendo que eu preciso comprar 20 debêntures diferentes e para isso eu vou precisar de centenas de milhares de reais, eu vou precisar acompanhar a saúde financeira de cada um desses projetos, inclusive a saúde financeira das empresas emissoras desses projetos? Você até pode fazer isso, mas existe um jeito muito mais fácil de você investir em debêntures de infraestrutura, você estimular a atividade econômica brasileira, você conseguir uma rentabilidade interessante e ainda assim mantendo a liquidez e mantendo a sua exposição em debêntures de infraestrutura diversificada. Quer entender como? Isso você consegue através dos famosos fundos de infraestrutura, ou FIINFRA, tá? Fundos de investimento de infraestrutura. Basicamente, são fundos de investimento que direcionam a maior parte do seu patrimônio apenas para debêntures de infraestrutura. E olha que interessante, esses fundos de investimento gozam do mesmo benefício que as debêntures, ou seja, toda a sua rentabilidade, inclusive os seus dividendos, são isentos do imposto de renda. Olha só que interessante. Mas qual que é a vantagem de eu investir através de um fundo de infraestrutura, né, que só compra debêntures incentivadas, ou tentar montar essa carteira em debêntures incentivadas diretamente aqui através da minha corretora? Bom, primeiro que você consegue investir em bons fundos de infraestrutura com R$100. Você consegue comprar uma debênture de infraestrutura com no mínimo R$1.000. Detalhe, quando você compra um fundo de infraestrutura, você investe em um fundo de infraestrutura com R$100, você já vai ter uma carteira diversificada e até pulverizada, ou seja, com dezenas de debêntures dentro do seu patrimônio. Aqui, investindo diretamente em debêntures, você vai conseguir esse nível de diversificação apenas com centenas de milhares de reais. Terceiro ponto, você vai ter liquidez muito mais elevada. Se você quiser resgatar o seu dinheiro que está aqui nesses fundos de infraestrutura a qualquer momento, basta você esperar o período de resgate que esse dinheiro já vai estar de volta na sua conta. E detalhe, sem nenhum tipo de spread aplicado pela corretora. Spread é aquele valor que a corretora oferece para você abaixo do valor justo daquele ativo. Aqui em fundo, não tem isso. Em debêntures diretamente, você tem esse tipo de spread. E talvez o mais importante é que quando você investe em um fundo de investimento, além de você ter uma exposição diversificada e até pulverizada em vários emissores diferentes, em vários projetos diferentes, você ter liquidez, você conseguir fazer isso com valor muito baixo, você vai estar contratando uma equipe de analistas profissionais para acompanhar a saúde financeira, tanto daqueles projetos quanto das empresas emissoras de cada um dos ativos lá dentro. Ou seja, a chance de você tomar um calote dos ativos que estão lá dentro é muito mais baixa do que você tomar um calote investindo diretamente em debêntures de infraestrutura. Detalhe, essa equipe de analistas, essa equipe de profissionais, provavelmente vai identificar algum possível problema muito antes de você. E essa equipe, inclusive, tem uma chance muito maior de vender esses ativos antes de tomar um calote do que você
fazendo esse controle da sua própria carteira de debêntures de infraestrutura. Sabe o que é o mais interessante ainda? A gente não está falando de fundos de infraestrutura somente daqueles que estão lá na sua plataforma de investimento na parte de fundos de investimento, ou seja, aquela lista de fundos. Existem fundos de infraestrutura, inclusive esses são os nossos preferidos aqui dentro das carteiras da Finclass, que são listados em bolsa. Ou seja, sabe como é que funcionam os fundos imobiliários? Que eles têm um pedacinho da sua cota negociada em bolsa, que indiretamente você vai ser dono ou dona de alguns dos melhores imóveis comerciais do Brasil aí. Aqui, em infraestrutura, é basicamente a mesma coisa. Mas ao invés de você deter indiretamente os melhores imóveis do país, você vai deter indiretamente as melhores e maiores debêntures de infraestrutura do país. Tá? Você deve estar pensando, poxa Gui, isso aí é muito bom. Mas você tem um exemplo para a gente ter de base de comparação de retorno e para ver se efetivamente esse tipo de investimento em fundos de infraestrutura, principalmente esses listados, eles foram eficientes? Eles entregaram um bom retorno, correndo um risco relativamente baixo com outras opções do mercado? Vamos fazer isso. E para isso a gente vai avaliar um fundo que a gente já tem na nossa carteira recomendada há um bom tempo, que é o famoso CADIF 11, ou Kinea Infraestrutura. O Kinea, ele já tem um histórico de quase 7 anos. Tá? É um fundo que nasceu lá em abril de 2017 com o único e exclusivo propósito de investir bem em debêntures de infraestrutura. E desde então, ele vem entregando resultados muito positivos. Dá uma olhadinha aqui. Se a gente for pegar o resultado acumulado dos principais índices do mercado financeiro brasileiro, desde quando esse fundo nasceu, a gente vai ter o seguinte cenário. O CDI rendeu aproximadamente 66% desde o início desse fundo. O Ibovespa rendeu aproximadamente 95% desde o início desse fundo. O IMAB, que é o respectivo benchmark desse fundo, ou seja, quem o fundo se propõe a superar, é de exatamente 91,5%. E qual que é o retorno do CADIF 11 no final das contas, Gui? Se esse é o benchmark, o IMAB é o benchmark, será que ele conseguiu superar de maneira consistente o seu benchmark? Desde o início, o CADIF 11 apresenta uma rentabilidade de 121,4%. Ou seja, ele superou o CDI, ele superou o seu respectivo benchmark, que é o IMAB, que apresenta uma rentabilidade de 91,5%, e superou outro índice que tem um risco muito maior do que ele, que é o índice Ibovespa, tá? Que rendeu aproximadamente 95% no período. Ou seja, a gente está falando de um nível de rentabilidade muito bom, com uma volatilidade muito menor do que em outros índices de renda variável. E quer saber do que mais? Essa rentabilidade é líquida de imposto de renda. Ou seja, se você teve uma rentabilidade de 65,7% com o CDI, você precisaria tirar ainda 15% de imposto de renda. Se você teve uma rentabilidade de 91,5% com o IMAB, você ainda precisaria, no mínimo, tirar 15% de rentabilidade através do pagamento do imposto de renda. No Ibovespa, a mesma coisa, o que torna esse tipo de investimento ainda mais rentável com relação às outras opções que nós temos no mercado brasileiro. Você vai falar, mas poxa Gui, será que o Kinea ele tem hoje uma diversificação boa da sua carteira? Ou seja, será que eu colocando um pouco de dinheiro lá, eu vou estar com o meu risco de crédito diversificado, né? Ou seja, dividido em vários emissores diferentes? Porque pode ser que um quebre, o outro emissor ali, aquele projeto de infraestrutura dê ruim, né? Pode ser que isso aconteça. Não. Bom, isso é verdade, isso é possível que aconteça. Mas olha só que interessante. Desde o início do fundo, o fundo da Kinea, o CADIF 11, nunca passou por nenhum evento de crédito. Ou seja, nenhum ativo, nenhuma debênture que estava dentro do CADIF não levou calote de nenhuma debênture que estava dentro do seu fundo, tá? Então, isso é importante da gente dizer. Gui, é sorte isso? Não. É um processo de análise parrudo, é um acompanhamento da saúde financeira das debêntures e das empresas que estão lá dentro também parruda, tá? Então, esse é o resultado de uma boa seleção de ativos, de uma boa seleção de uma carteira de crédito e, obviamente, o acompanhamento dessa mesma carteira, tá? E olha só que interessante. Hoje, com aproximadamente R$140, você compra uma cota do CADIF 11, que é negociado em bolsa, tá certo? E você vai estar exposto ou exposta a 51 emissões diferentes, ou seja, 51 debêntures diferentes. Você está pulverizando o seu risco de crédito de maneira relevante. A maior parte dessa exposição em dois setores muito resilientes no Brasil,
o setor de saneamento e o setor de transmissão de energia elétrica. Se for considerar outros setores aqui, você vai ter, primeiro, saneamento, quase 34% da exposição desse fundo, transmissão de energia elétrica, com quase 27% da exposição desse fundo, geração de energia elétrica solar, com quase 23% de exposição, aí depois você entra em rodovias, geração eólica e geração térmica. Então veja só, você investindo em um fundo de infraestrutura, indiretamente você está estimulando esses setores de infraestrutura no Brasil. Quais? Saneamento. A gente viu que mais da metade da população não tem acesso a uma rede de saneamento segura, então você está aqui indiretamente estimulando o investimento em infraestrutura no Brasil, em saneamento no Brasil, transmissão de energia elétrica. A gente viu que no Brasil, né, se paga caro e se tem uma energia elétrica de menor qualidade, digamos assim, do que a média da América Latina. E você vai estar também trabalhando na geração, ou investindo indiretamente na geração de energia elétrica de fontes renováveis, geração solar e geração eólica, sem considerar o investimento em rodovias. Vale lembrar que a gente está aí com 12% das rodovias pavimentadas no Brasil e esse número está basicamente inalterado desde 2001, tá? Ou seja, o investimento em rodovias também é muito importante de a gente realizar no Brasil. Detalhe, esse fundo, CADIF 11, paga rendimento mensal. Então, se você está buscando uma boa opção para sua carteira, para uma carteira de valorização, ou seja, para você ganhar patrimônio ao longo do tempo, tudo bem você investir no CADIF 11, desde que você reinvista os rendimentos que forem pagos mensalmente. Gui, eu quero compor uma carteira de renda com esse ativo. Consigo? Consegue. Ele paga rendimentos mensais. Perfeito? Então você consegue encaixar esse tipo de ativo em dois tipos de carteira, tanto numa carteira que está visando rentabilidade, quanto numa carteira que está visando geração de renda. Perfeito? Basta você entender que na carteira voltada para valorização, para o crescimento do seu patrimônio, você precisa reinvestir os rendimentos que vão caindo ali mensalmente. De novo, isso daqui foi muito rentável desde a sua criação. Desde 2017, supera os principais índices do mercado brasileiro, os índices mais rentáveis do mercado brasileiro, com um risco bem menor de volatilidade do que outros índices do mercado brasileiro, tá? Ou seja, foi um investimento muito eficiente. Dado toda essa necessidade de investimento em infraestrutura no Brasil, esse tipo de veículo, na minha opinião, só tem a crescer e não a se reduzir. Portanto, se você hoje quer aumentar a eficiência da sua carteira, você não tem renda fixa indexada à inflação na sua carteira e você quer aumentar a eficiência dos seus investimentos, vale a pena dar uma olhada com mais detalhe em fundos de infraestrutura. Talvez o melhor para você começar a analisar e entender como funciona um bom fundo de investimento em infraestrutura é analisar o CADIF 11, tá? Lembrando, poxa Gui, eu não sei como monto a minha carteira de investimentos, estou perdido, estou perdida, preciso de uma orientação de profissionais. Tá chegando o aniversário da Finclass, dia 24 de abril, você vai conseguir assinar a Finclass com 50% de desconto. Lá nós temos carteiras recomendadas para toda a faixa de patrimônio. A única coisa que você vai precisar fazer é digitar o quanto você tem para investir, clicar ali em gerar carteira e a gente vai te dizer exatamente onde você precisa colocar todo o seu dinheiro. Depois é só executar e fazer o acompanhamento lá pela carteira da Finclass. Além dessas carteiras, que são voltadas para valorização e para geração de renda, você também tem acesso a dezenas de aulas dos melhores professores do Brasil e no mundo quando o assunto é economia, dinheiro e investimentos, tá? Você vai conseguir acessar isso com 50% de desconto só no aniversário da Finclass. Para não perder essa oportunidade, clica no link que está na descrição do vídeo, porque eu vou estar te esperando lá. E obviamente o meu último recado aqui, se você gostou desse vídeo, vou pedir que você o curta, óbvio, compartilhe com quem também precisa ter acesso a essa oportunidade, se inscreva no canal para estar sempre antenado com as novas informações de dinheiro, economia, investimentos que nós vamos publicando aqui. Um abraço e até a próxima.